O tema de hoje é como não deixar as dores musculares atrapalharem o seu dia a dia. Para quem está assistindo aí e não nos conhece, né, André? Meu nome é Lucas, sou irmão do André que está aí presente aí comigo nessa live. O tema de hoje é um assunto muito importante. Muitas pessoas se queixam de dores, tanto musculares quanto articulares também, né? A gente colocou no título aí dores musculares, mas não só dores musculares, né, André? Exatamente. Dores pode ser em relação à articulação também. Uhum. E muitas pessoas se queixam no dia a dia em relação a isso, né? E o que deve ser feito? Né? O que pode ser feito para aliviar essas dores ou para prevenir essas dores? Como que funciona tudo isso, né? Então é em cima disso que vai funcionar essa live de hoje, esse assunto que vai ser muito importante para você sair hoje já com uma solução, né? Essa é a ideia. Exatamente. E, bom, para a gente iniciar, eu já te faço uma pergunta, né? Dentro do que você já trabalhou nessa área, né, com outras pessoas, qual que é o principal questionamento que chega em você, né, em relação a dores? Ah, Lucas, eu tenho mais dor, né, no joelho, eu tenho mais dor, né, no braço. Qual foi o principal questionamento que as pessoas tiveram com você? Acho que existem dois pontos. Assim, né? Na época que eu estava trabalhando no CrossFit, enfim, Uhum. personal e tudo mais, são dois tipos de dores que eu vou colocar como se fossem diferentes, tá? Uma das dores que a pessoa sente e que a gente vai aprofundar um pouco mais nisso às vezes, Lucas, fiz esse exercício aqui, tô com dor, né? Tô com dor muscular, tô com fadiga e tudo mais. Esse é um tipo de questionamento que chegava bastante para mim. A gente vai aprofundar mais nisso, então não vou falar muito agora. Mas o Uhum. outro questionamento que eu acho que é o que mais existe hoje em relação, assim, a pessoa às vezes não faz exercício nenhum, tá em casa, né? Às vezes só sentada, deitada, tudo mais. E, não, Lucas, eu tô com uma dor no joelho. Acho que não tem principal não, né? Mas assim, as regiões assim que eu ouço falar bastante, né? Joelho, pescoço, né? Pescoço às vezes fica meio travado, sente muita dor, torcicolo, né? Ombro, mais ou menos, e principalmente região lombar. Dor Tá? Vou nas colocar assim, ó, costas, né? vamos colocar então os principais, se for listar mesmo: joelho, pescoço e dor nas costas, né? Região lombar. E acho que esse é o questionamento que mais existe hoje e a gente, igual igual eu vim falando desde o início, há uma solução, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? O ponto é que quem tem dor não tá bem consigo mesmo, né? Não tem não consegue discernir. Pô, a dor é um instinto, não é um instinto, né? É uma coisa primária que vem de fábrica da gente, né? Então, assim, quando a gente tá sentindo dor, a gente fica mais estressado, a gente tende a parar de fazer coisas, né? Tende a parar de fazer exercício. Porque a dor não é algo que, assim, a gente nasceu para sentir dor. A É, gente não nasceu para isso, né? A dor é uma consequência de alguns hábitos que a gente tem, né? exatamente. Então, a gente não pode levar isso como se fosse algo normal. Não é normal. Então, se não é normal, também não é saudável, né? A gente pode fazer essa comparação assim. Então, Uhum. é, tem muito a ver com a questão da qualidade de vida, né? Sentir dor, né? A dor vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida pior. E aí, por quê? Ela influencia em muitas outras coisas. Você fica mais estressada, você fica impossibilitado de fazer algumas outras coisas, né? Então assim, não é só a dor em si, né? Tudo que ela pode acarretar no nosso corpo e nossa mente, né? Exatamente. E olha que interessante. Muitas pessoas sedentárias têm dores, né? E não praticam exercício físico, às vezes por causa da dor, deixam de praticar, e aí continuam sedentárias e vai alimentando isso, né? Então, assim, você vê
como a dor é um impeditivo, né, para você sair de sedentarismo, para você ter mais autoestima. Então é uma coisa que realmente é muito importante de ser falado. Porque aí chega no seguinte ponto, né? Por exemplo, André, vamos ali caminhar, vamos ali ir na padaria a pé, vamos ali na padaria a pé. Aí você chega e fala assim para mim, não, Lucas, eu acho que não vou dar conta não, meu joelho tá doendo demais, cara. Aí, olha só, tá impedindo você de fazer coisas básicas, né? Ô André, vamos ali treinar, vamos ali fazer um treino e tudo mais. Não, Lucas, eu tô morrendo de dor nas costas, no pescoço, acho que não vou conseguir fazer isso não, tal. Então, assim, são os impeditivos realmente, né? As dores acabam que fazem com que a gente fique mais para baixo e fique sem vontade e desconfiado, às vezes com medo de fazer algo que às vezes possa piorar, né? Uhum, exatamente. E qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que está ligado à cura, à prevenção? Então, a questão de dor, igual eu falei, ninguém nasceu para sentir dor, né? Mas todo mundo tá exposto a isso, né? Todo mundo está propício a ter alguma dor de alguma forma, né? Então, assim, o que deve ser feito, né? Será que está mais ligado à cura ou à prevenção? Se a gente não nasceu para sentir dor, mas a gente está propício a isso, então eu acredito muito que isso não está ligado a uma cura. Por quê? Não existe nada que vai fazer você realmente curar, nenhum programa, nenhum treino específico vai fazer você curar realmente, né? Acho que, assim, a ideia vai, às vezes, aliviar um pouco, mas o principal, o ponto-chave disso está na prevenção. Se a gente usa as formas preventivas, provavelmente a gente não vai sentir tanta dor com tanta intensidade, às vezes igual algumas pessoas sentem. Tem pessoas que hoje são impossibilitadas realmente, a dor realmente impede ela de fazer algo. Né? E quando a gente fala isso, só para ficar claro, não é que você está morrendo de dor que você tem que fazer algo que às vezes vai te ajudar, né? Assim, a dor às vezes vai ser realmente um impeditivo, né? A questão assim, às vezes não é uma dor com tanta intensidade e às vezes a gente coloca um bloqueio nisso, né? E às vezes tem aquela dor, e às vezes tem aquela dor que, às vezes não, né? Tem as dores de causas diferentes. Sim. Né? Então tem a dor por lesão, tem a dor porque muitas vezes isso há uma sobrecarga porque você não tem massa muscular, né? Então você não tem força. Então existem dores, as causas são diferentes, né, para cada dor. Então depende muito. Sim. Dor com má postura, né? Então tem essas causas diferentes que a gente tem que analisar também. Só para concluir, eu acho que isso faz muito sentido, a gente vai até aprofundar um pouco mais nisso também. Só que, assim, existem aquelas dores que realmente, para fazer qualquer movimento, é ruim, né? Então, assim, nesse caso, a indicação não é a mesma para quem sente uma dor uma vez ou outra, só um leve desconforto. É diferente. E as pessoas tendem a confundir um pouco isso. Ou às vezes tendem a ter um pouco mais de medo em relação a isso também. Então, acho que na minha visão, só para concluir esse raciocínio, isso está mais ligado a uma prevenção. Se a gente consegue ter hábitos que vão fazer que a gente previna esse tipo de dor, acho que é muito mais saudável, porque isso vai ser de uma forma natural, sem efeito colateral nenhum, e que pode ser, né, sem efeito colateral nenhum, e que vai ajudar bastante ela no futuro, né? Porque exatamente. Hoje eu acho que às vezes a gente tem que pensar porque assim muitas das dores que às vezes algumas pessoas sentem na idade que está hoje é derivado de alguns hábitos que teve anteriormente. São consequências, né? Exatamente, são consequências que vão, que estão chegando aí no decorrer do tempo através dos hábitos que ela teve. E olha que interessante esse aspecto das dores, né? Eu treino
frequentemente. E aí, se eu fico sem treinar, eu começo a sentir dor nas costas, começo a sentir dor em outras regiões do corpo. Eu tenho também um problema no joelho, né? Tem um ligamento rompido. Devia ter operado, né? Mas isso aí já passou do prazo e agora não tem como mais. Eu preciso fazer esse fortalecimento, essa prevenção sempre. Porque se eu parar de fazer, que é aquilo que você está falando de prevenção, se eu parar de prevenir isso, eu vou ter uma dor crônica, né? Então eu vou ter artrose, vou ter outras coisas aqui que não vão ser legais, né? Então isso foi até recomendação médica. E André, aí, rapidinho. Conta essa história desde o início, de como aconteceu o estudo, até chegar no ligamento rompido, o que o médico indicou. Conta aí só para a galera saber, entender um pouco sobre isso. Pois é, então, eu sempre joguei bola, né? E eu tava lá num jogo, fui disputar uma bola com um cara do outro time, o adversário. Meu pé ficou preso e meu joelho torceu. E, poxa, nossa, doeu pra caramba na hora. Só que eu com o corpo quente, assim, mesmo assim, continuei jogando. E aí fui disputando bola e tal, foi piorando, obviamente, né? Na hora que eu parei de jogar, meu corpo esfriou, meu joelho inchou. E eu falei, acho que aconteceu alguma coisa mais grave, porque eu nunca senti uma dor assim, eu acho que meu corpo não tá funcionando muito bem, não. Fui no médico, ele avaliou e falou assim, você tá com ligamento rompido. Vai ter que fazer cirurgia, não tem jeito não. Falei, poxa, mas cirurgia? Ele vai ter que fazer, não tem jeito. Vai ter que fazer, então você já pode procurar aí pra marcar e tal. Eu falei, Aí tinha um amigo meu que morava aqui na época, e ele tinha feito cirurgia com um médico aqui, bastante conhecido de Belo Horizonte. E eu procurei esse médico. Ele falou o seguinte, falou assim, André, você pode fazer cirurgia, que é o mais recomendável, né? Ou então você nunca mais para de treinar e fortalecer sua perna. Porque sua perna é muito forte. Eu já tinha perna forte, né? Por treinar e tal. Sua perna é muito forte, você tem uma musculatura bem desenvolvida e isso está sustentando o seu joelho. Eu falei assim, então eu vou tentar, né, seguir nessa linha mais conservadora, sem fazer cirurgia. E meu joelho nunca mais deu nada. E eu acho, assim, é consequência totalmente do meu treino, né, de eu estar me esforçando para isso. E desde então eu nunca mais parei. Eu sempre tive isso dentro de mim, de ser ativo e tal. Mas com isso, mais ainda, eu falei assim, não quero desenvolver nenhuma dor crônica novo, não. Então eu vou continuar treinando. Eu treino pesado sempre para continuar mantendo, né? O que eu tava falando sobre essa questão de dor é que não é só essa dor do joelho, não é só essa questão da prevenção. Realmente, quando eu paro de treinar, eu começo a sentir dor nas costas, né? Como eu falei. E é engraçado, às vezes eu sinto dor no punho. E é engraçado que quando eu tô treinando, né? Esse é muito contraintuitivo. Quando eu tô treinando, praticando exercício físico, frequentemente, essas dores somem. Aí eu comecei a identificar alguns fatores. Eu tenho algumas fraquezas no meu corpo. Eu tenho fraqueza no core, né? Que é a região abdominal. Eu preciso fortalecer sempre, tá sempre fortalecendo. Então, eu preciso ser frequente, constante nos treinos, né? Não posso abdicar disso de forma alguma. E aí, por essa questão de prevenção mesmo, para não sentir dores, eu continuo treinando sempre. Então, olha que interessante, né? A gente vai destrinchar mais esse caso aí seu, mas olha só que interessante, é um caso diferente, é um caso à parte. Mas o médico recomendou que ele fizesse exercício em alta intensidade, né? O médico recomendou que ele fizesse exercício para fortalecer, para ele não precisar, né, de uma cirurgia, né, por exemplo, para ele não ter tanta necessidade da cirurgia em si. Então, olha que importante que essa orientação. Porque hoje, assim, às vezes o André ainda vai precisar de uma cirurgia, pode ser que sim, mas uma recuperação que ele vai ter após a cirurgia, né, vai ser de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila do que se ele não tivesse feito nada, né, se o médico tivesse recomendado outra coisa, se fosse outro médico. Então, isso é muito importante. A gente está falando do seu caso, mas
a nossa própria mãe tem um histórico mais ou menos parecido, né? Não foi igual ao seu de ligamento rompido, mas ela vivia De questionando de dor dor no crônica, né? joelho, de dor no joelho. E isso não era porque ela simplesmente sofreu algum impacto, algum baque assim que ocasionou essa dor, né? Foi muito porque ela sentia dor às vezes do nada, né? Isso realmente acontece. Com o E passar da idade, né? a indicação que o médico dela deu foi o oposto que o médico do André deu para ele. Então ele falou para ela ficar um pouco mais parada, não fazer exercício de muito impacto, porque isso talvez não iria fazer bem para ela, ou iria piorar o caso dela. Uhum, E aí, por muito tempo, eu montando o treino dela, eu mantive essa, essa ideia, né, de não colocar exercícios com muito impacto para que ela não piorasse essa articulação. E aí, o que aconteceu? Continuou sentindo dor no joelho. Continuou sentindo dor no joelho. Assim, esquisito isso, né? Por que ela continuou sentindo dor no joelho, sendo que nem exercício assim de impacto muito forte ela está fazendo. Então, eu falei assim, vou fazer um teste, eu vou arriscar e eu vou colocar alguns exercícios, né, mais pesados para ela fazer. Eu quero ver como que vai ser. uhum, E não é que o resultado foi outro? Eu arrisquei, né, porque poderia ter piorado realmente. Mas claro que foi com todo o cuidado, não foi de uma forma exagerada ou de forma que eu visse que ia prejudicar ela. Né? Foi com uma forma mais cuidadosa, mas com uhum. exercícios que realmente poderiam ajudar ela. E ajudou, como aconteceu, né? Ela realmente parou de sentir tanta dor assim no joelho, igual ela sentia. Hoje, eu já tem um tempo que ela está fazendo o treino comigo, né? Dessa forma que eu passei para ela, e hoje ela não. Desde quando ela começou até hoje, nunca mais vi ela questionando assim de dor no joelho. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. E vai muito da orientação, né? Vai muito da orientação, porque o caso dela era muito mais simples do que o do André, por exemplo. O André Uhum. rompeu um ligamento, é um caso totalmente diferente. Mas a orientação que os dois receberam foram inesperadas, né? Tanto pelo lado do André positivo, porque ele orientou que o André fizesse, tanto pelo lado da minha mãe que foi negativo, que ele orientou que ela não fizesse exercício de alta intensidade, né? De alto impacto. E hoje os dois estão meio que, vamos colocar assim, curados dessa dor, assim, né? Mas, assim, a gente está falando de casos específicos, mas são. Às vezes existem algumas dores que acontecem no dia a dia que a gente nem espera, que a gente nem percebe que fez, às vezes, alguma coisa errada e que ocasionou uma dor e quando a gente vê já está com aquela dor bem forte, né? Exatamente. E, e Então, olha que, isso. Pode falar, pode falar. e olha que interessante, né? Voltando a essa questão de, de dor, né? Das causas das dores. A nossa musculatura, né? O Lucas pode falar isso com mais propriedade, mas a nossa musculatura ela é responsável por sustentar o nosso corpo, certo? Manter o nosso corpo ali, os nossos ossos, articulações e tal. E olha que interessante. Com o passar da idade, dependendo da idade que você está, né? Quanto mais velho você fica, você tem uma perda de massa muscular natural. Com o tempo você perde essa massa muscular. E aí você perde o quê? Sustentação para o seu corpo. Né? Pensa numa casa que, se ela fosse perdendo cimento e tijolo com o passar do tempo, né? Ela vai perdendo a sustentação, a estrutura dela. Então, olha o tanto que. E em mulheres ainda, né? Mulheres eu acho que mais ainda por conta da menopausa e tem outros fatores e tal. Mas então olha só como que é super importante você conseguir manter para a vida inteira essa prática de exercício físico. Porque o que te dá massa muscular, você pode ter uma boa alimentação, um bom sono e uma boa saúde mental, mas o que te dá massa muscular é exercício físico. Se você não praticar, você não vai ter ganho de massa muscular, né? Então, olha como que é interessante, como funciona, né, o nosso corpo com o passar do tempo e o tanto que é importante esse
o exercício físico na nossa vida, né? Você pode até falar sobre... Tem uma doença também de perda de massa muscular, de força, não tem, Lucas? Então, só para complementar, eu vou abranger um pouco mais isso agora, Tá. mas essa parte de ganho muscular, ela é o principal, né? Os dois vão agir em conjunto. É tanto o exercício físico quanto também a alimentação, né? Se você só tem uma boa alimentação, vamos colocar que ela é de uma forma mais direcionada para o ganho de massa, mas você não se exercita, o que vai acontecer? Você vai só ganhar peso, você não vai estar fortalecendo propriamente a musculatura. Então, você vai estar ganhando peso, mas não está fazendo com que o músculo realmente tenha aquela contração para que você gere uma força também, né? Então, os dois agindo em conjunto, né? Eu acho que a alimentação junto com o exercício físico, mas o exercício físico não pode faltar de forma alguma. E aí o que acontece basicamente no nosso corpo, né? Vamos imaginar a nossa estrutura corporal como camadas, né? A gente todo o nosso corpo são camadas. Então, a primeira camada que a gente tem é a nossa pele, né? A nossa pele. E aí, às vezes, um raladinho que acontece, nada demais, né? Ok. É como se fosse um desgaste na pintura de uma casa, né? Isso não está afetando na estrutura do corpo em si. Só que existem camadas mais profundas, que aí a gente entra principalmente, né, na questão muscular, que fazem com que abale um pouco a estrutura do nosso corpo, né? Por quê? O que acontece é que todas essas camadas vão estar protegendo algo mais importante, né? É como se fosse uma segurança máxima ali, né? Quanto mais camadas a gente tem de uma forma mais fortalecida, mais seguro a gente está em relação à qualidade física do nosso corpo, né? Então, a musculatura, ela age mais ou menos dessa forma, né? É muito fácil você ralar a pele, mas ela não causar dano estrutural, mas quando chega lá no músculo, aí já dá aquela balançada. Então, o músculo ele serve para proteger nossos ossos, né? Evitar com que os nossos ossos entrem em atrito, né? Aí para causar, por exemplo, uma artrite, uma artrose, desgaste, né? Um desgaste e tudo mais. E danificar ainda mais os nossos movimentos, né? Porque chegou no osso, deu desgaste no osso, deu artrite, deu artrose, o que acontece? A gente vai começando a reduzir os movimentos, né? E não tudo tem que jeito, a gente não tem jeito, porque aí começa a ser irreversível quando chega nos ossos, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar ao máximo proteger as articulações, a nossa estrutura óssea, porque ela vai ser a mais importante em relação a movimentos, né? Se a gente não tiver uma qualidade óssea boa, né, a gente começa a perder movimentos, e é tudo que a gente não quer, Então, qualidade óssea e muscular, né? Isso, então o músculo ele vai agir principalmente nessa proteção dos ossos, né? E isso foi a causa para o que o médico do André falou. André, continua treinando, continua fazendo exercício de força com carga e tudo mais, porque é dessa forma que você vai estar protegendo aquela articulação, né? Exatamente. Para que você não fique prejudicado, para que você não sinta mais dor ou que você sofra danos maiores, né? Então, esse tipo de recomendação é uma recomendação consciente, né? Porque sabe que isso vai ser importante para o André no futuro. Mesmo que ele faça cirurgia depois, a recuperação dele vai ser melhor porque tem músculo ali protegendo aquela articulação o tempo inteiro, né? Então, de novo, com que há o ganho do músculo, né? Através do exercício físico e da alimentação, principalmente do exercício físico. Então, isso sendo feito de forma constante, né? A longo prazo, isso vai ser muito importante. Aí a gente entra na outra questão que o André começou a falar, né, que é a doença da perda de massa, né? Existe uma doença chamada sarcopenia. Hoje, cada ano que passa, né, cada dia que passa, ela se torna mais comum. Ela se torna mais comum. Então, a sarcopenia significa exatamente a perda de massa magra, né, a perda de massa muscular. E junto acontece também a dinapenia, né, que é a perda de força muscular.
Por mais que às vezes a gente ache que é parecido, é diferente, né? Uhum. Mas, então, assim, se hoje, né, na idade que a gente está, a gente, sem fazer exercício físico, a gente já sofre danos, com o passar dos anos, que a gente vai perdendo a massa muscular, e aí, junto, se a gente continuar sedentário, o prejuízo é muito maior, né? A probabilidade de ter dores realmente, principalmente articulares, é muito e muito, muito, muito maior. Então, Exatamente. a ideia é a gente evitar ao máximo ficar parado para que a gente continue segurando a nossa estrutura óssea, né, através dos músculos, né, para que a gente não sofra prejuízos muito maiores no futuro. E já que você está falando de prevenção, né? Você está falando aí de uma forma de evitar essas dores, não ficar parado. E essa é a melhor forma, ou tem outras formas? O que você pode falar sobre isso? Repete, desculpa, deu uma travada aqui. Se é sobre prevenção, você está falando aí que tem a melhor forma é não ficar parado, né? Tem uma forma, na verdade, que é não ficar parado e tal, que é a prevenção para não ter essas dores. Mas é a melhor forma ou tem outras? Como é que funciona? Existe uma outra melhor? Então, eu acredito muito, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já vivenciei, e eu não vi nada oposto, nenhuma situação oposta que vá contra isso. É o exercício físico mesmo, né? Você se exercitar, fazer treino de força mesmo, fazer exercícios que vão te ajudar realmente a manter essa estrutura muscular e óssea, né? Exatamente. Acho que não tem outro caminho. Claro, né? Tem junto, igual eu falei, a alimentação. Você manter uma alimentação que favoreça isso, né? De ganho de massa, né? Para que você ganhe força também, acho que é muito importante, né? Mas acho que principalmente o exercício físico. E rapidinho, só para deixar claro, porque aí muitas pessoas vão para uma outra visão, além, né? Lucas, mas eu não quero ficar fortão, não quero ficar muito forte e tudo mais, não quero isso. Eu Uhum. só quero ter o corpo saudável, né? E aí deixa eu te falar uma coisa. É muito e muito e muito e muito muito difícil você ganhar massa a ponto de você Ficar muito forte. ficar muito musculoso, né? Muito Isso. musculosa. É muito Esteticamente difícil, falando, né? exatamente. Eu acho que teve um depoimento, né, que eu vi de um fisiculturista. Fisiculturistas são aqueles caras realmente muito, muito, muito musculosos, né? Muito fortes. E ele falando, cara, é muito, muito difícil chegar até onde eu cheguei. Para você ver para você ter uma ideia, a maioria dos fisiculturistas são muito, muito, muito mais velhos, tem 46, 50 e poucos anos. Mas isso tudo eles começaram quando tinha 17, 15 anos de idade. E para chegar onde eles estão hoje, olha quanto tempo que demorou, né? Então, assim, não é de um dia para o outro que a gente fica musculoso, forte assim, né? Por mais que às vezes a gente queira, né? Mas não é assim, né? Não é do dia para a noite, né? Então, Uhum. demora para você construir uma estrutura muscular dessa forma, né? Uma definição também muscular dessa forma. Mas o ganho de força, o ganho de músculo, sim, vai ser muito importante para a sua saúde. Não pensa nem na estética nisso, não. Pensa na sua saúde, o quanto que isso vai ser importante para você. O quanto que isso vai te ajudar no futuro. Então, acho que esse é Exatamente. o ponto principal. É porque tem Né? muita gente que pensa em músculo já ligado a, né, pessoa musculosa. Então, já fica um pouco... Já tem uma objeção ali por conta disso, né? Eu não quero Sim. ficar musculoso, então não quero ganhar músculo. Acha que é assim que funciona, mas na realidade não é bem assim, não. Não, O buraco é mais embaixo. acho que assim, né, as mulheres principalmente, né, vou colocar esse ponto que foi o que eu mais vivenciei e eu acredito que continue da mesma forma, as mulheres têm uma visão assim, não vou treinar muito braço, porque se eu treinar braço, eu vou ficar toda parruda em cima, né, toda forte em cima, e eu vou treinar só a perna. Não, não é assim que funciona não, né, de novo, para você ganhar músculo dessa forma é muito difícil,
É um trabalho muito intenso e com bastante compromisso, bastante disciplina. Muito focado, né? E tem que ser específico para esse objetivo, né? O que acontece, na verdade, é que, por exemplo, o exercício físico, de uma forma geral, ele já vai ajudar bastante nessa questão de ganhar força, de ganhar músculo, de ganhar movimento, né? Não de ganhar movimento, mas de evitar a perda de movimento, tá? Então, já vai ajudar bastante em relação a isso, né? Claro, se você fizer um treino específico para ganho de massa, você vai ter resultado, às vezes, um pouco maior, mas não é esse ponto que a gente quer chegar, não um treino específico só de ganho de massa, é você se exercitar simplesmente, né? Você se exercitando de uma forma correta, com uma orientação correta, você vai estar ganhando isso, né? Músculo e força, porque todo mundo tem um músculo, né? Igual o André falou, as pessoas têm uma mania de, nossa, músculo, né? Já pensa logo na estética de ficar muito musculoso, mas todo mundo tem músculo. Já cria uma objeção, né? Uns são mais desenvolvidos, né? Porque foram feitos treinos específicos para isso, para desenvolver dessa forma, e outros nem tanto desenvolvidos assim, né? Então, todo mundo tem músculo. A ideia é deixar desenvolvido a ponto de não abalar a sua estrutura óssea. Esse é o grande ponto. Exatamente. E você tem já, né? Você falou da nossa mãe e tal, mas você tem alguma pessoa, algum exemplo que conseguiu superar isso, né? Essas dores, por exemplo? As duas primeiras pessoas que me vêm à mente nisso aí, que conseguiram superar essas dores, foi você e minha mãe, né? Que eu acompanhei mais de perto toda essa trajetória, né? Desde quando começou a sentir a dor até uma recuperação, vamos colocar assim, né? Mas ao longo do tempo que eu fui trabalhando no CrossFit, dando personal e tudo mais, direto, as pessoas vinham com esse questionamento. Nossa, Lucas, tô com dor aqui. E ao longo do tempo, sem eu perguntar nem nada, o questionamento foi desaparecendo, né? Então, assim, não que foi feito algo específico para que ela recuperasse aquela dor, mas o simples fato dela continuar se movimentando, não parar de se movimentar, foi deixando ela esquecer aquele questionamento, né? Aquela dor que ela tinha e foi sumindo aos poucos. Então, assim, eu acho que não foi todas as pessoas que eu consegui acompanhar de perto toda essa trajetória assim, bem específico, mas eu lembro de muitas pessoas que vieram com esse questionamento para mim e que aos poucos esse questionamento foi sumindo, né? Acho que assim, vou colocar assim de uma forma mais particular, os personagens que eu rodei, né? Nunca as pessoas chegaram a ponto de assim, nossa, terminou o personal comigo, nossa, Lucas, eu continuo sentindo muito dor. Acho que eu vou ter que parar. Não, as pessoas continuaram e pararam de questionar das dores e assim, acho que tenho certeza que isso afetou muito na qualidade de vida dela de uma forma positiva. Acho que ajudou bastante. Com certeza. Mas tem muita gente que tem medo, né? De fazer exercício físico, como a gente já falou, porque sente dor. Né? O que você pode falar para essas pessoas, assim, para que elas tirem essa crença da cabeça de que, não, claro que a gente falou aqui que cada caso é um caso, mas muita gente sente dor porque é sedentário, né? Então, o sedentarismo, ele te causa fraqueza, né? Você deixa de desenvolver musculaturas que vão fortalecer o seu corpo para você deixar de sentir dor. Por exemplo, como eu falei, citei aqui a região do core minha, né? Se eu parar de fortalecer ela, eu vou começar a sentir mais dor nas costas, né? Porque há não há uma compensação ali. Então, eu tenho muita massa muscular nas costas e não tenho muito no abdômen. Então, eu tenho que tentar sempre compensar isso para conseguir manter o meu corpo livre de dores. Então, o que você pode falar para essas pessoas que têm medo de fazer exercício por conta de dor? Só antes, um detalhe aí, o André falou de core. Não lembro se o André especificou o que é isso, mas só para deixar claro, a região do core é a região central do nosso corpo. O que é a região central do nosso corpo? É a região lombar, né, que é a região das costas mais embaixo. A região do glúteo também faz parte do core, a região abdominal faz parte do core, a região torácica faz parte do core, ou seja, a parte central do nosso corpo,
né? A meiuca ali, né? Exatamente, que vai dar a sustentação realmente do nosso corpo, né? Uhum. Aí vamos entrar nessa questão, né, de medo. Acho que muitas pessoas hoje deixam realmente de se exercitar por conta de medo. E por que elas têm esse medo? É porque eu acredito que a vida toda, qualquer dor que ela tinha, a orientação sempre era: não, agora então fica de repouso. Fica Então, parado. fica parada. Não faz isso então, não faz dessa forma, faz de outra, né? E assim, isso foi alimentando de uma forma, porque assim, é claro que não estou falando mal de médicos aqui, né? Mas o médico ele tem uma propriedade em relação à saúde de forma geral muito mais forte, né? Se o médico falou, eu acredito, pronto, acabou, né? A tendência que a gente tem é essa. Mas Muitas vezes a gente não questiona os médicos, né? não questiona, E porque por conta disso, né? sim, porque ele está cuidando da minha saúde, né? Se eu tô indo contra o que ele tá falando, né? Não tem nada a ver. E na Então, maioria assim, das vezes não tem que questionar mesmo, né? É o que ele tá falando ali. sim, Mas, muitas vezes acontece isso. Só que aí está o grande ponto. Os estudos, a ciência ela avança todos os dias. Todos os dias. Então são feitos testes, são feitos bastantes estudos e aí vão comprovando cada vez mais coisas novas, né, pra uhum, gente. E uma delas é realmente isso. Acho que antes a indicação era realmente essa, e hoje está começando a se chegar a novas possibilidades. Então, não precisa realmente parar de treinar. Agora pode começar a fazer isso, mas dessa forma. Tem um pouco de precaução ainda, mas pode se exercitar. Então, assim, acho que as dores, na verdade, o medo de se exercitar hoje vem muito disso, né? Das orientações que sempre foram recebidas ao longo desse tempo. E aí acaba criando um bloqueio. Se eu me uhum. exercitar, eu acho que eu vou piorar. Se eu me exercitar, eu acho que eu vou sentir outras dores, né? E o grande ponto não é o se você exercitar. O grande ponto é como você vai se exercitar. Exatamente. O como você vai se exercitar. Se você vai se exercitar de uma forma correta, com uma orientação, né? Provavelmente você reduza muito essas dores que você tem ou acabe com essas dores e nem criar novas dores você vai criar, né? Então, acho que assim, uma dica que eu daria, eu tô dando uma dica antes da hora, hein? Tô dando uma dica extra aí, então. Uma dica para isso, se você tem medo, é você começar devagar. Você procurar as pessoas que preocupam com isso, né? Preocupam com esse questionamento em relação à dor, né? Uhum. Se existem profissionais que se preocupam com as dores dos outros, esse é um caminho que você pode seguir para você não ficar parada, para você evitar sentir mais dores ou dores mais fortes, né? E não criar novas dores. Acho que Exatamente. uma dica extra aí é mais ou menos isso. Top. E meio nessa linha aí de dica, né? O que você acha que é certo e errado quando as pessoas buscam superar essas dores, né? Não estar mais presente nelas e tudo mais. O que você acha que as pessoas procuram que é certo? O que você acha que as pessoas procuram que é errado? Né? Porque essa questão do médico, não tem como a gente afirmar, o médico está certo, está errado. Muito porque o cara tem mais conhecimento de causa, né, do que a gente. Então, a gente que eu falo pacientes, né? Então, por muitas vezes a gente vai ouvir a voz dele e não vai questionar. Mas dentro disso, assim, do que as pessoas já praticam, às vezes da cabeça mesmo, o conselho de outras pessoas, o que você acha que é certo e errado para buscar solucionar esse problema com a dor? Vamos primeiro nos pontos errados. Tá? Eu acredito. Vou começar com dois. E que se aparecer mais, eu vou lembrando e falando. Mas Uhum, acho que dois pontos. O primeiro é se adequar ao sedentarismo. Essa é uma forma uhum, errada, né? Então, por que eu estou falando isso? Cada vez mais os estudos mostram pessoas que são sedentárias tendem a sentir mais dores
do que pessoas que são ativas, né, que são fisicamente ativas. Então, esse é o primeiro ponto. Os estudos estão comprovando, né? Não é simplesmente eu que estou falando que as pessoas acham que não sentem mais dores quando são ativos. São estudos que comprovam isso. Né? As pessoas reduzem reduzem a intensidade ou param de sentir completamente a dor quando elas se exercitam. Então, aí já estou falando do jeito certo e do jeito errado. Né? Se o jeito errado é não se adequar ao sedentarismo, o jeito certo é se adequar à atividade física, ao exercício físico. Né? Mas não é só isso. Né? Algumas pessoas vão buscar, por exemplo, Lucas, eu estou sentindo dor, então vou no fisioterapeuta. E não que o fisioterapeuta seja a forma errada, tá? O errado que eu vou falar é o seguinte, talvez não seja essa a única solução. Porque o fisioterapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma preparação para você recuperar da dor, mas você tem que agir por conta própria também. E como que você vai agir por conta própria? Através de um exercício bem orientado, né? Então, a fisioterapia vai ser de extrema importância. Sim, se você sente alguma dor, que o fisioterapeuta vai te ajudar, né? Claro. Mas não é só isso, né? Ele vai ser o início. Ele vai te dar algumas orientações iniciais. Mas quem vai fazer com que você pare de sentir dor é você. Então, o que você vai fazer? O que você vai buscar com isso, né? Porque aí que está o grande ponto. Não é o fisioterapeuta que vai te ajudar até o final. Né? Aí você vai começar a caminhar com as próprias pernas. Né? Então, você vai ter que começar a se exercitar. Vai ter que começar a fazer exercício físico para te ajudar. Né? E orientação. Parte, né? Sim, exatamente. E orientação. Eu já vinha falando aqui em relação a isso, né? Que a gente tem que buscar a orientação de quem se preocupa com isso, porque muitas das vezes aí eu chego e falo assim, então você tem que se exercitar. Mas não é buscar qualquer cara que oferece exercício físico, né? Qualquer pessoa que oferece exercício físico, igual eu te falei, pessoa que está preocupada com isso, né? Se a pessoa não se preocupa com isso, teve paciente com dor, saiu com dor ainda, parou de fazer com ele, então esse é um ponto que você já sabe que não vai dar para recuperar, não vai dar para contar com ele. Né? Então, assim, a preocupação tem que ser de uma forma geral. Então, buscar uma orientação adequada para aquilo que você está precisando no momento. Né? Acho que o jeito errado seria as pessoas buscarem qualquer pessoa para solucionar esse problema. O jeito certo é buscar a orientação correta. Correto. Buscar mais orientações quanto possível, né? Sim. Então, se você busca orientação com somente um profissional, não é que aquele profissional esteja errado, né? Mas pode existir outros caminhos, né? Como nesse aspecto do joelho que eu tive, né? Então eu procurei, na verdade, 3 ou 4 profissionais. E, bom, 3 falaram que era cirurgia, que não tinha outro jeito, e outro falou que não. E até hoje tá tranquilo para mim, tô levando numa boa, sem cirurgia. Né? Até hoje, esse profissional que eu procurei se provou, tá certo. Né? Então, assim, é bom você ouvir outros profissionais de outras áreas também, como você falou, um fisioterapeuta, um educador físico, um médico, para saber realmente o que você pode fazer com aquela dor, né? Como é que você pode agir a partir dela. Só para complementar, até porque o fisioterapeuta, a indicação que ele vai te dar posteriormente à consulta é o exercício físico. Ele vai te dar essa indicação. Então, procura uma academia, procura algum lugar que vai te ajudar em relação a isso. Procura um profissional que vai te ajudar em relação a isso. A indicação é exatamente essa. E, o que eu estou falando aqui, que o André vem falando ali também, não é para vocês chegarem simplesmente e acreditarem no que a gente está falando, né? Porque, assim, acreditar por acreditar, vocês podem acreditar no médico que fala para você não se exercitar e você vai sofrer as consequências, né? Então, eu acho que uma indicação, mais uma dica extra, né? É se ater ao assunto, né? Realmente, você deixar de se exercitar vai fazer com que você tenha mais dores ou não? Você procurar um pouco mais sobre isso com pessoas que possuem esse conhecimento,
vai fazer com que você reflita e às vezes não vai precisar nem da opinião do médico ali, né? Às vezes o E médico é vai a ser própria importante. experiência mesmo, né? Exatamente. Às vezes o médico vai ser importante para ele te falar assim, ó, você tem isso, tem aquilo. Ok. Mas às vezes, dependendo da opinião que ele der, você já tem um conhecimento, às vezes, não vou colocar parecido assim, mas assim, já tem um conhecimento que já consegue tomar as próprias decisões, né? Que já sabe o que realmente pode fazer bem e o que não. Então, acho que se atenha ao assunto, né? Pesquisa, né? Tenta entender um pouco mais, ver alguns Lógico. conteúdos que falem sobre isso. Porque aí, através disso, você vai estar criando uma consciência para você não tomar a decisão errada, não ir para o caminho errado em relação a isso. Você pode simplesmente acreditar em mim e se acontecer o contrário, né? Então, tenta entender um pouco sobre esse assunto, né? O que eu venho falando aqui são estudos feitos, né? São através de estudos feitos, não é simplesmente coisa que eu coloquei aqui na minha cabeça, não. Né? Não, bacana, mas já que você já está nessa onda das dicas aí, então dá a dica do dia aí. O que você pode dar de dica que a pessoa vai sair dessa live aqui, já vai conseguir aplicar na vida dela para não sentir dor, ou pelo menos não sentir dor não, né? Minimizar as dores, ou então prevenir. O que é essa dica aí? Principalmente para quem possui, às vezes, um receio, um medo em se exercitar, tá? Que eu acho que vai ser mais importante. É o seguinte, você tem que ter uma orientação, né, ao praticar o exercício físico, mas um passo a passo comece de alguma forma. Comece de uma forma devagar. Começa fazendo uma caminhada no dia a dia, né? Uma caminhada. Mesmo sentindo algum desconforto, às vezes que seja no joelho, enfim, faça uma caminhada. Faça uma caminhada. E vê, assim, durante um tempo, fazendo caminhada durante um tempo, vê como o seu corpo vai reagir, como o seu joelho vai reagir àquilo. Vai ser aquela dor muito mais intensa que você estava sentindo anteriormente, ou vai se manter mais ou menos na mesma, ou vai melhorar. Se melhorou ou se manteve na mesma, é porque o exercício físico ele não está influenciando diretamente numa piora daquela região, né? Não, Lucas, comecei a fazer exercício físico e piorou extremamente. Comecei a fazer caminhada e piorou muito, muito, muito minha dor. Aí, ok, para. Então, aí é um ponto que é importante, né? Não é que você tem que parar de fazer exercício físico, você tem que procurar o exercício físico que vai se adequar a isso. Então, a caminhada já não é interessante, porque tá me fazendo sentir mais dor. Então, eu vou procurar outro exercício físico, né? Exatamente. Sim, vou procurar. E, assim, né? A gente está colocando exercício físico como se fosse algo que vai ajudar, e realmente vai ajudar, né? Mas não que a fisioterapia, por exemplo, não vai ajudar também, né? Às vezes você tem que fazer um trabalho em conjunto. E muitas pessoas fazem isso, né? Fazem um trabalho em conjunto, um fortalecimento específico com a fisioterapia, um trabalho específico com a fisioterapia e faz outro exercício como complementar aquilo, para que ela pare de sentir dor. Então, assim, é uma ação conjunta que você tem que ter, né? Porque, assim, vamos colocar mais técnico, né? A caminhada, ela não vai fazer com que você fortaleça mesmo ou ganhe massa muscular. Ela vai fazer com que você continue se movimentando e vai fazer com que você, às vezes, não perca tanta massa muscular de uma forma tão brusca, né? Mas um fortalecimento realmente, né, como o próprio nome diz, ele vai fazer com que você fortaleça a musculatura, com que você ganhe massa muscular. Isso aí vai ser importante. É um trabalho que tem que ser feito, né? Mas, assim, vamos começar devagar. Lucas, eu tenho muito receio ainda de fazer fortalecimento. Vamos começar devagar. Vamos começar com uma simples caminhada, né? Deu certo, Lucas. Eu acho que eu não estou sentindo tanta dor, não. Eu acho que a dor diminuiu ou tá mais ou menos a mesma. Então, vamos tentar procurar algum outro exercício, né? Vamos caminhando aos poucos. Vamos caminhando aos poucos. Primeiro caminhada. Depois procura algum exercício que vai agir de uma forma mais específica ali onde você está sentindo dor, né? Depois você vai se desafiando na medida do possível para que você minimize mais ainda, tire realmente essa dor de vez da sua vida, né? Do seu dia a dia. Então, assim, tudo, eu acho que só para simplificar, né? A dica
vai no passo a passo, né? Comece com uma simples caminhada, viu que deu certo, testa por uma semana, 2 semanas, viu que deu certo, pula para outro exercício físico, continua com a Progride. caminhada e procura um outro exercício físico. Deu certo, então tenta progredir um pouquinho mais. Então, assim, tenta ir escalando aos poucos o nível de atividade no seu dia a dia, que eu acho que isso vai ser um ponto muito importante. Claro que com orientação, Exatamente. tá? Com orientação. Então, eu acho que essa é uma dica que eu acho que vai ser de grande valia, né? Não ficar parado. Simplesmente isso, não Então, ficar parado. e a pessoa conseguir sair dessa live aqui e aplicar, é o mais importante. Sim, é porque, olha só, agora são exatamente aqui pelo meu relógio, né? 12h52. Tá no horário de almoço ainda. Não se preocupa agora não, né? Mas, ó, Não vai sair para três, caminhar agora, né? Não precisa ser é, agora. 3, 4 horas da tarde, vai lá, dá uma caminhada. Solzinho 30 embaixo. minutos, 30 minutos aí, ó, 30 minutos do seu dia, uma leve caminhada, já é um começo, né? Você fazer a simples caminhada vai ser melhor do que você ficar parado aí, sentado no sofá ou deitado, enfim, vai ser Não que a melhor. caminhada vai resolver tudo, né? Mas Exatamente. é igual você falou, é o primeiro passo, É o né? primeiro passo. É o primeiro passo para você se ambientar com exercício físico. Depois você vai se desafiando, depois você vai melhorando, especificando cada vez mais Progredindo. naquilo que é importante para você e assim segue, né? Acho que Exatamente. tudo. Mas tem que ter um começo, né? Se não começar, não vai haver uma melhora, É né? isso aí. Então, Então, eu acho que é isso, Lucas. acho Essa dica que aí o pessoal já consegue enxergar um caminho diferente aí para sair das dores, prevenir, né? Eu acho que a gente conseguiu passar bem esse tema. ó, e só deixa eu fazer um comentário aqui. Se você Eu quero que você faça o seguinte: você que vai ver o vídeo agora, que está vendo o vídeo agora, ou que vai ver o vídeo depois que essa live acabar, deixe no comentário alguma dor que é bem frequente em você. Alguma dor que é bem frequente em você. Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Comenta aí. Qual dor que é mais comum ou que é mais frequente em você, tá? Porque eu acho que isso pode não, vai virar um conteúdo depois, tá? O que for mais comentado aí, a gente vai fazer um conteúdo específico disso depois, tá? Então, E eu aproveito para também pedir, não pedir que vai ser benéfico só para mim, porque vai te ajudar também. Acompanhe as outras redes sociais, Facebook, Instagram. Agora a gente está no Facebook e YouTube e Instagram, né? Mas acompanhe todas essas redes, porque a gente vai implementando conteúdo de uma forma que vai te ajudar em vários pontos diferentes. Tá? Não só com exatamente. a dor, mas em outros pontos também que vai ser muito importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida.